queridos e maravilhosos alunos, para uma aula maravilhosa. Olha só, o professor Gilvan Duarte está de volta, mas com outra disciplina, gente. Lembrando, meus queridos alunos, estas disciplinas agora só tem duração de 45 minutos e a carga horária desta disciplina que eu vou ministrar com vocês é apenas 40 horas. E lembrando, meus queridos, essa disciplina é legislação tributária, empresarial e trabalhista. São 3 disciplinas em uma, professor Gilvan. 3 em uma. Então, vamos focar aqui, Nina, o roteiro que eu vou trabalhar com vocês. Preste atenção para a gente não perder tempo aqui nas interpretações. Meus queridos de Francinópolis, meus queridos de Parnaíba, Ribeira do Piauí, certo? Todos vocês, vamos focar aqui, Ribeira do Piauí. Olha só, nós vamos falar de legislação empresarial, legislação trabalhista e legislação tributária. São 3 disciplinas em uma. 3 disciplinas, legislação empresarial, legislação trabalhista, legislação tributária. Tá vendo, gente? Então, a gente tem que enunciar, a gente vai temáticas, componentes curriculares. O que eu quero de vocês? Antes de nós aprendermos o que é uma legislação empresarial, o que é uma legislação trabalhista, o que é uma legislação tributária, antes de nós trabalharmos isso, nós vamos ver o pai de todos os outros direitos. O pai do direito sabia que existem uma lei suprema, uma lei maior, onde todas as leis têm que obedecer ela. Eu amo ministrar aula de direito. Então, professor, as origens dos ramos do direito. Primeiramente, a gente tem que entender que o direito se divide em 2 partes, tanto direito público como direito privado. O direito público ele tem uma teoria monista. Que é isso? Tem uma dicotomia diferente, certo? Uma distinção diferente, uma doutrina diferente. Existem várias teorias sobre o direito público e direito privado. A teoria monista, a teoria de distinção, a teoria dualista, teoria mista. Então, as pessoas podem não estar atentas, mas o dia a dia de nós é regulamentado por normas, princípios. Quem é a lei maior, professor? Constituição Federal. Que ela define a organização administrativa, financeira, política do Estado, juntamente com os direitos e deveres do cidadão. Professor, então as noções gerais do direito, é importante destacar que é dividido em 2 grupos. O direito público, ele faz o quê? Regula as relações que predominam os interesses gerais da sociedade, considerado como um todo. Já o direito privado é o ordenamento jurídico que rege os interesses dos particulares. Questões como patrimônio familiar, sucessão, são matéria do direito privado, que está dividido em direito civil e direito empresarial. Está vendo aí? Então, o direito privado é o ordenamento jurídico que rege os interesses particulares, enquanto o direito público, os interesses gerais da sociedade. Direitos gerais. Então, meus amores, olha, vou destacar para vocês alguns direitos. Vou destacar aqui para vocês. Quanto ao ramo do direito privado, podemos relacionar o direito público. Nós temos o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, o direito tributário, o direito processual, direito internacional público, direito privado, direito civil, direito comercial. Opa, professor, direito comercial. Isso, que tem um pouco a ver com direito empresarial. Direito do trabalho, direito do consumidor, direito internacional, direito empresarial. Caraca, professor, nós temos direitos. Isso aqui, gente, eu só elenquei alguns direitos. Alguns. Foi nem todos.
Só estou mostrando. E por que está esses 3 destacados aí, professor? 3. Eu estou destacando 3 aí. 3. É o nosso assunto, direito tributário, é o do trabalho empresarial. Estou mostrando 3. Eu vou trabalhar vocês direito empresarial, depois eu vou entrar direito tributário, depois eu vou entrar em direito do trabalho. Certo? Então, o direito tributário é o ramo do direito público que tem como propósito regular como ocorrem as cobranças de tributos pelos estados das pessoas naturais e jurídicas. Estuda-se nesta área a formação de tributos. São chamadas competência tributária. Eu só estou fazendo de forma introdutória o que é o direito tributário. Vamos destacar aí, ó, o direito tributário. Direito tributário. Então, o direito tributário é o ramo do direito público que tem como propósito regular como ocorre a cobrança de tributos. Vocês acham, gente? Vamos lá. Ribeira do Piauí, Parnaíba. Vamos imaginar o seguinte. Não tem a escola pública, não tem o salário dos professores, não tem a ponte da Nossa Senhora da Graça, daquela lá de Parnaíba, que liga a praça. Vocês acham como é que o governo ela consegue pagar os salários dos funcionários públicos? Do médico, do professor? Como é que ele consegue pagar as empresas privadas para executar um determinado serviço? A coleta de lixo. Como é que consegue? De que forma? Quero saber de vocês. De que forma eu consigo isso? Gente, dificilmente. Garanto para vocês. Dificilmente a gente não paga imposto. Todos nós pagamos. De forma direta ou indireta. Vamos lá, Francisnópolis. Quando você compra um pacote de biscoito, você paga o imposto, está embutido. Quando você coloca gasolina na sua motinha, você paga imposto. Quando você coloca álcool, qualquer coisa, bebida, tudo, existem tributos. Tributos, gente, é algo compulsório. Quando eu falo compulsório, essa palavrinha aí, compulsório é obrigatório. Não tem como escapar. É algo obrigatório, Natalice. Ribeira do Piauí. Então, eu pago tributo? Paga. Você paga tributo. Ah, mas eu não trabalho, professor. Eu não tenho carteira assinada. Não importa, você compra algo. Devo estar entendendo, Natalice? Então, se você pega em R$10 hoje, em R$20 hoje, vai comprar um hambúrguer, você paga imposto. Aquele hambúrguer. Porque o imposto que é cobrado do comerciante, ele passa para você. Lá no preço final, ele diz assim, ó, eu vendo um hambúrguer a 20. Só que estão me cobrando R$5 de imposto. Então, vou vender um hambúrguer a 25. Então, Natalice, compra um hambúrguer a 25. Eu tiro os meus 20 contos que entrou. E os meus R$5 eu vou pagar ao governo. Então, os tributos, eles podem ser estaduais, municipais e federais. Então, existe no Brasil o Código Tributário Brasileiro, que é uma lei que foi publicada em 1966. Que ele fala sobre o Sistema Tributário Nacional. Que ele diz que tanto o governo federal, que é conhecido como a União, os estados e municípios cobram dinheiro. Então, meus queridos alunos, origem do direito tributário. Origem.
Nós estamos aí, gente, às origens. Ela pode ser primária, ela pode ser secundária. Ela nasce de onde? Nós temos a Constituição, ó. A Constituição Federal. Nossa lei maior. Depois da nossa lei maior, meu querido, você entende. Direito tributário. Tá aí. Quando eu coloco essa palavra, ela é decretada, ó, documentada, ó. É um ato normativo. A partir de amanhã vocês vão pagar impostos sobre a compra do biscoito tal. É assim. Então, meus queridos alunos, a gente tem que entender a importância das leis complementares, ordinária, delegada, medida provisória, decretos, tratados. Tudo isso aí pode envolver tributos. Tributos, existem os impostos, que é um tipo de tributo. Tipo. Então, aí depois do direito tributário, veja aí, através do direito tributário, que lembrando que dentro do direito tributário, gente, os tributos, eles podem ser divididos em impostos, taxas e contribuições. Contribuições de melhoria. Impostos, taxas e contribuições. Então, pessoal, os tributos é isso. A gente não tem. Professor, eu estou em dúvida. Imposto é a mesma coisa de tributos? Boa pergunta, Natalice. O imposto é um tipo de tributo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É diferente. Porque tributo é algo grande. Existem vários tipos. Quais são os tipos de tributos? Os impostos é um tipo de tributo. Coloca aí, Natalice. Os impostos é um tipo de tributo. Tributo é a palavra geral. É algo dizendo assim, todos nós pagamos tributos. Correto a gente falar que todos nós pagamos tributos, Natalice. Todo mundo. Quais são os tipos? Nós temos os impostos. Federal, estadual, municipal. Taxas, nós temos federal. Taxa de iluminação pública. Exemplo. Um tipo. Taxa do Detran. É um tipo de tributo. Contribuição. Por exemplo, eu estou pagando o INSS, professor, para me aposentar. É um tipo de tributo? É uma contribuição social, que é obrigatória. É uma contribuição social obrigatória. Conseguindo compreender? É uma contribuição social obrigatória. Tirei de tua dúvida, Natalice? Então, professor, o imposto é a mesma coisa de tributo? Não. Tributo é um tipo, imposto é um tipo de tributo. Tipo, é uma espécie. Quais são os impostos, taxas e contribuições? Nós somos obrigados a pagar, tanto de forma direta ou indireta. Não tem como fugir. Não tem como fugir. É obrigatório, é compulsório. A gente não tem que, eu não queria contribuir para o INSS. É compulsório. Você é obrigado a contribuir. Conseguiram entender? Compreender? Então, professor, os decretos legislativos, a medida provisória de um presidente, as leis que o Congresso Nacional, ou o Estado, ou o município faz, a gente tem que acatar. Por exemplo, Natalice, o prefeito da tua cidade com a Câmara dos Vereadores, eles podem criar um tipo de tributo. Por exemplo, ele pode criar, ele pode ver, passar todo um processo legislativo para poder arrecadar dinheiro para poder pagar. Para que serve, professor?
esses tipos de tributos para pagar nossas contas públicas, Natalice. Não tem um professor do estado onde tu estuda? Ele é pago pelo governo e através dos teus impostos. Não tem aquela rua que foi asfaltada? Vem através dos tributos. Não tem iluminação pública da tua rua? Vem através de tributos. Alguém paga aquilo ali. Não tem a carteira que alguns alunos, Natalice, pincha, risca, quebra. Diz assim, vou quebrar esse negócio. O colégio vai pagar, quem está pagando é nós, população brasileira. É nós que estamos pagando. Esse que é o problema. Muitos de nós acabamos cometemos esse erro, pensar que não sai do nosso bolso. Sai sim. Sai do nosso bolso. Então, cuidado, gente. Vamos ter ciência. Ah, eu vou... Acabaram de inaugurar uma ponte. Aí chega lá na ponte, aqui em Teresina, cheio de pinchação. Cheio de pinchação. Grafite é uma arte, pinchação é um vandalismo. Entendeu? Então é isso. Então nós vamos ver no decorrer da nossa disciplina, Natalice, direito. E um direito que eu tenho certeza que você vai mais gostar, mais amar, assim como eu, é direito trabalhista. Direito tributário fala sobre contas, né? E o direito trabalhista direito trabalhista. Direito de trabalho. A gente vai falar, e hoje eu estou só falando de forma introdutória, o direito do trabalho, segundo o site Jurit, abrange normas jurídicas e também instituições. A relação entre normas considerado como um conjunto que não unicamente estatais, mas também elaborado por grupos sociais, especialmente as organizações sindicais. Os princípios e os outros aspectos, o direito do trabalho situa-se como ordenamento abaixo do Estado. O direito do trabalho é regido pela lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Por que o 1º de maio é considerado Dia do Trabalhador? Foi no dia que Getúlio Vargas, o presidente da época, sancionou, aprovou a lei trabalhista de 1943. A nossa lei trabalhista. Para que serve? Ela serve para regular os contratos. Acompanhar os contratos de trabalho. Por exemplo, o teu salário que todo mês tem que ter na tua conta é regido por onde, professor? Pelo direito de trabalho. Direito de trabalho, meus caros. Conseguiram compreender? Ou não? Conseguiram compreender? Ou não, meus queridos? Quero que vocês compreendam esses fatores. Deu para entender? Então, entendam. Coloque na mente de vocês, sem os direitos, sem o direito não tem como, certo? Certo? Então, gente, é o direito ótimo. Nathalie, se você estudar o direito do trabalho, você vai gostar demais. Vai gostar demais. Tranquilo? Alguma dúvida, Natalice?
Há alguma dúvida? Hein, meus queridos? Sem dúvidas, não é isto? Então, meus amores, depois do direito do trabalho, a gente vai ver as fontes do direito do trabalho. O direito do trabalho vem de onde, professor? Da Constituição Federal, que é a aula de amanhã, a gente vai falar o que é uma Constituição Federal. A gente vai falar o que é uma lei, a gente vai falar o que é um decreto, o que é uma súmula, o que é uma portaria, o que é um acordo internacional, o que é uma sentença normativa. A gente vai trabalhar isso. Então, direitos. Dentro da Constituição Federal, nós temos os direitos do trabalho. Artigo 7 da Constituição Federal, artigo 1º, artigo 2º. Então, eu estou mostrando aí para vocês o artigo 6 e o artigo 7. Artigo, a gente vai ver. Isso, eu estou na lei do direito do trabalho. O direito do trabalho. Depois eu vou falar para vocês do direito do trabalho. Certo? Entendeu? O direito do trabalho mais contextualizado. Eu trabalhei apenas com vocês de maneira introdutória do direito do trabalho. Então, por exemplo, são direitos de trabalhadores urbanos. Olha só, Natalice. São direitos de trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da condição social, a relação do emprego protegido contra a despedida arbitrária. Ou seja, se você for demitido sem justa causa, você tem direito a uma indenização compensatória. Uma indenização de 40% sobre o salário. Você tem direito ao seguro-desemprego. Você tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Você tem direito a um salário mínimo. Você tem direito a um piso salarial proporcionar a extensão e a complexidade, por exemplo, o piso da enfermagem, piso do professor. Então, cada categoria, cada trabalho tem que ter um piso. O que seria esse piso, Natalice? Qual a importância de um piso salarial? Quando ele é aprovado em lei, dizer que toda pessoa que te contratar não pode pagar abaixo desse piso. Por exemplo, o piso salarial de um enfermeiro é R$ 4.500, se for aprovado. R$ 4.500. Então, se eu te contratar, eu não posso pagar menos de R$ 4.500. Eu tenho que te pagar na carteira. Então, olha a lei trabalhista agindo aí. Está agindo. Deu para entender? Isso que é importante. Piso salarial, fundo de tempo de garantia, o que é isso? Por quê, professor? Piso salarial é importante demais. Por que que o seguro, fundo de garantia, o FGTS? O que é isso, professor? É uma conta que todo mês, o empregador, o cara que está te dando emprego, vai botar um dinheirinho na sua conta. No dia que você for demitido, você pode retirar aquele dinheiro para pagar pelo menos algumas continhas. Conseguiram compreender? Então, é importante demais. Há alguma dúvida? O que eu estou colocando aqui para vocês. Então, direito é de suma importância. Tem como fugir. Vamos fugir desse lugar, baby. Então, não tem como, meus queridos.
Então, conseguiu compreender? Meus amados alunos, a importância do direito? Explica de novo, por favor. É assim, Mary Jane, Maria Jane Cleia, que eu vou chamar de você de Mary Jane. A Mary Jane. É o seguinte, o direito, Mary Jane, ele serve para poder regir, certo? Resguardar e também para nos ensinar quais são os direitos e deveres e obrigações de um empregador. Se eu te contratar, Mary Jane, se eu te contratar em uma empresa, eu tenho que assinar a tua carteira. Assim que você bota o pé dentro da empresa, eu tenho que assinar a carteira. Aí quando a gente não sabe disso, as pessoas dizem assim, ei, eu só vou poder assinar a tua carteira depois do contrato de experiência. Aí quando é o contrato de experiência, não, é 45 dias prorrogado por mais um. Depois do contrato de experiência é que eu posso assinar a tua carteira. Beleza. Depois do contrato de experiência eu posso assinar a tua carteira. O que acontece? A pessoa acredita, Mary Jane. Mas na lei diz que a partir do momento que você adentra a empresa, você já tem direito à carteira assinada. Outra coisa, fundo de garantia de tempo de serviço. Quando você tem a carteira assinada, o empregador ele coloca dinheiro numa conta da Caixa Econômica Federal. Todo mês ele tem que fazer um depósito. Todo mês ele tem que fazer um depósito do fundo, certo? De garantia do tempo de serviço. No dia que você for demitido, você pode pegar esse dinheiro e sacar. Se você for demitido sem justa causa. O que é demissão sem justa causa? Sem motivo. Agora, se você roubar a empresa, você não sai com a mão na frente e outra atrás. Você deu prejuízo. Mas se porque a empresa está passando por uma crise, quer reduzir o número de funcionários, ele pode demitir. Isso é sem justa causa. Deu para entender? Isso é sem justa causa. De uma maneira bem simplória, estou mostrando para vocês. Ou seja, todo trabalhador ele tem um direito social. Ele tem direito que o salário mínimo dele dê para a educação, moradia, lazer. Ele tem direito a um trabalho digno. Ele tem direito de comprar uma alimentação digna. Ele tem direito à assistência, certo? Ao desamparado, proteção à maternidade, à infância, à segurança. A previdência social. Essa previdência, gente, significa que você todo mês tem que pagar o INSS. É um depósito compulsório, obrigatório. É um tipo de tributo, contribuição. Natalice diz, professor, é muito importante que o empregado precisa saber exatamente. Agora, tem muita gente que não sabe, Natalice, acha que existe esse contrato de experiência, sem carteira assinada. Ah, professor, mas eu moro aqui no interior, a mulher contrata a gente trabalhar o dia todo para ganhar 600 conto. Pois é, mas ela não tem como trabalhar, ela não tem como te pagar o salário mínimo. Ela não tem como. Ela não tem como te pagar, e por isso que eles cobram esses valores. Não tem como. Então, meus queridos alunos, o direito do trabalho ele é um assunto importante. Já o direito empresarial, professor, ou também conhecido como direito comercial, é ramo do direito que tem como objetivo cuidar da atividade econômica, organizar de fornecimento de bens. Veja só, Natalice, a gente vai ver 3 direitos, 3 tipos. Então, o direito empresarial é o ramo do direito que tem como objetivo cuidar o exercício da atividade econômica, organizada de forma de fornecimento. Seu objeto de estudo é resolver conflitos de interesse. Resolver, inclusive dentro do direito empresarial, vamos ter o comercial do consumidor, o econômico. Então, qual a sua origem, pessoal? O direito empresarial tem origem no antigo Código Comercial. É o ordenamento jurídico brasileiro
que reflete a ideia, um dos aspectos interessantes do Código Comercial, que ele separava as duas esferas. O Código Civil de 2002 agora reestruturou essa dinâmica, revogou desta forma a parte do Código Comercial, mas manteve a segunda parte, direito marítimo. Então, o Código Civil manteve vigente as outras normas. Ou seja, gente, eu estou mostrando aqui para vocês que o direito comercial e o direito empresarial hoje andam de mão dadas, é quase a mesma coisa. Não tem diferença. Então, quais são os princípios do direito empresarial, professor? Nós temos o princípio que está dentro da Constituição Federal. Mas que é Constituição Federal, professor? É nossa lei maior, a Constituição Federal de 88. Natalice, se você colocar no seu Google agora, Constituição Federal de 88, e pesquisar sobre ela, você vai entender que ele tem tudo. Ele tem direito do trabalho, ele tem direito empresarial, ele tem tudo. Então, o direito empresarial, assim como as outras áreas de direito, ela decorre de princípios constitucionais. Direito empresarial tem uma teoria geral do direito empresarial, direito societário, direito cambiário, contratos empresariais, direito falimentar. Ou seja, a mistura de direito. Tem princípios, de acordo com o artigo 170. Esse ART quer dizer artigo. E o numeral romano significa inciso. Numeral romano significa inciso. Inciso. E a letra de alfabeto significa alíneas. E 2 S entrelaçados significa parágrafo. Conseguiram compreender? Então, aí é o direito empresarial, que está submetido a essas regras mais gerais, de forma mais simples, mais ampla. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Espero que vocês tenham compreendido esse assunto, para vocês entenderem a importância. Então, eu tenho os princípios do direito empresarial: defesa do meio ambiente, defesa, inclusive mediante tratamento diferenciado do impacto ambiental, busca plena do emprego, tratamento favorecido das empresas brasileiras, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, defesa do meio ambiente, redução de desigualdade regional. Tudo isso aí vocês vão aprender no decorrer dessas aulas. Qual a estrutura formal de uma lei, professor? Nós temos os títulos, conhecidos também como epígrafe, preâmbulo, parte, título, capítulo, seção, secções, artigos, incisos, alíneas, parágrafos. Eita, professor, dentro de uma estrutura de uma lei, ó. Desse jeito aqui, ó. Parte 1, título, capítulo, seção, subseção. Aí tem um artigo 1, artigo 1º, tem um inciso e tem a linha. Todos os numerais romanos. Todos os numerais romanos. Todos. Ele é conhecido como incisos. Incisos. Todos que tiver em, aqui ó, artigo, vai vir arte. Artigo 5. Inciso, numeral romano. A linha, a letra do alfabeto minúsculo. Ó. Parágrafo. Vocês vão ver o nome, parágrafo. Caput. Caput. Esse nome, ó, caput. Cabeça do parágrafo. Cabeça do parágrafo. Veja aí, ó. O Estado brasileiro é a Constituição Federal. O que se entende? Quem é a lei maior, professor? Quem é a lei maior? A lei maior é a Constituição. Direito constitucional, gente, que é a nossa Constituição, é nossa lei suprema.
ele faz a vontade do povo, ele determina a organização. Todas as ações instituídas durante os anos de chumbo foram regidas pela Constituição imposta pelo governo militar de 67. Nela ficou claro que a liberdade individual e social do Brasil estava anulada. Então, para que serve a Constituição Federal? Esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui. Constituição Federal. Para que ela serve, professor? Para a gente entender que as grandes reformas para diminuir a desigualdade, resolver conflitos. Então, a Constituição de um país, quando escrita, torna-se norma suprema do ordenamento jurídico. Ele tem um papel de limitar poderes, de garantir direitos. No Brasil, com a abertura política de 1985, a Constituição imposta pelos militares já não servia. A necessidade de uma nova Constituição se torna um marco para a redemocratização. Então, gente, a nova Constituição Federal, decretada em 1988, qualificou com crimes inafiançáveis a tortura, as ações tomadas contra a democracia, determinou a eleição direta para os poderes executivos, que não existia na época, destituição de plenos poderes do presidente e ampliação dos poderes do Congresso Nacional. Então, a Constituição de 88 ela tem emendas constitucionais. Não poderia ser mais instituída a partir dos governos como anteriormente praticado por atos institucionais. O presidente tinha um poder de colocar ato 05, 06. O Congresso Nacional teve que agir para aprovação de qualquer emenda. Processo legislativo bem trabalhoso. Mais do que qual é o processo comum. Então, o Estado brasileiro é a Constituição Federal. A Constituição, gente, ela é aplicada como esse. Criaram-se vários instrumentos jurídicos para tornar efetivo o exercício. Então, a Constituição Federal, ela protege nós. Então, se você, natalista, nunca estudou sobre Constituição, sobre lei, dá uma olhadinha na Constituição Federal. Você vai ver remédios constitucionais, você vai ver muita coisa na Constituição Federal de 88. Então, conseguiram entender como é importante esse assunto? Então, quais foram os remédios constitucionais garantidos pela Constituição de 88? Então, vale lembrar que o habeas corpus, por exemplo, é um tipo. Habeas datas. Habeas datas. Entendeu? Então, vale lembrar que foi proibido pelo ato institucional 5. Você já ouviu falar na história, professor de história? Ou geografia já falou sobre o AI-5? Se vocês não lembram, estudem. Foi no governo militar. Foi no governo militar. Então, nós temos aí, meus amores, remédios constitucionais. O Estado brasileiro é a Constituição Federal. É um governo democrático. A ditadura militar, gente, ela tinha um poder. Tem gente que diz assim, a ditadura militar deve voltar. Deus que me livre. A Constituição foi um ícone da programação democrática, gente. Ainda que no passado, pelas dificuldades de sua época, com várias restrições econômicas, provindas da política realizada durante a ditadura, do âmbito político, a promoção da igualdade democrática que fez presente. Se fez presente. Hoje, nós temos que buscar essa questão. O Estado brasileiro é a Constituição. Os anos de chumbo marcaram a geração de autoritarismo, injustiças, violência, tortura, tudo garantido pela lei. Durante 21 anos, a participação do cidadão foi restrita no Brasil.
por isso que quando colocou-se a Constituição Federal de 88 para garantir a nossa proteção contra essas barbaridades que aconteceram no governo militar. E tem gente que diz, volta a ditadura, volta. Caraca. Eu acho que não leu história. Entendeu? Tem que ler um pouquinho a história novamente. Então, a questão, gente, da Constituição Federal de 88, ele protege nós. A Constituição Federal protege a nós contra garantir os nossos direitos. Garantir os nossos direitos. Certo? Então, usando de chumbo é essa geração. Então, vamos lá. Coloquei para vocês a hora de praticar, para a gente entender o que nós, desses exercícios, para vocês fazerem em casa, tá? Essa atividade, para que amanhã a gente possa discutir essas atividades. Tá bom, meus queridos alunos? Tranquilo? Esses exercícios. Então, meus queridos, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido a importância da Constituição Federal de 88. Beijo do professor. Tchau, tchau.